Vamos aprender a palavra de Deus? Começa agora, Teologia do Avivamento com pastor e professor Anderson Dias. Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias! Quem fala aqui é o seu professor e pastor Anderson Dias. E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo a esse vídeo, né? Você de Moçambique, como Luiz Gastene, meu filhão, a todos do Brasil e o mundo inteiro. Nós estamos iniciando mais um dia do nosso grande projeto, amém? Teologia do Avivamento. Vamos lá então para mais uma matéria nossa aí, desse grande momento, né, que nós estamos aí aprendendo mais ainda da Santa Palavra de Deus. E é muito bom nós aprendermos da Palavra de Deus de uma maneira correta, né? Mas antes, eu gostaria de pedir uma grande ajuda aí para você, né? Claro, não posso deixar de pedir essa ajuda, né? Então deixe seu like para nos ajudar no crescimento, inscreva-se aqui no canal que é muito importante e ative as notificações aí para o YouTube sempre te avisar quando chegar um vídeo novo. Isso nos ajuda muito, tá bom? E também não esqueça de compartilhar para o maior número possível de pessoas, fazendo com que esse projeto cresça cada vez mais em nome de Jesus. Bora para a aula? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. E eu gostaria de chamar você para que nós orássemos nesse momento, para que Deus libere essa atmosfera para o derramar do seu Espírito, né? A nossa visão é totalmente cristocêntrica e bibliocêntrica. Então estamos pela palavra e confiamos no Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia da nossa quarta lição, a qual estamos aqui desta grande matéria, Doutrina de Deus, onde tratamos da eternidade do Senhor como Criador e sustentador de tudo, de todas as coisas. Precisamos da Tua presença, Senhor. Eu sou um auxiliar, mas que o Senhor seja nosso mestre, o nosso professor, onde tanto precisamos aprender mais da Tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, e nos capacita. É o que eu peço e rogo em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos então para a nossa quarta aula desse grande projeto. Vocês viram a abertura aí? Estamos com locutores novos aí fazendo as vinhetas, né? De uma empresa sensacional que nós descobrimos aí. E agora temos essa qualidade abençoada, né? Nossa quarta aula passada, na lição anterior, né? Nós consideramos os 4 primeiros atributos de Deus que foram tratados aqui na aula passada, né? Quais são os atributos que nós tratamos? Sobre a vida de Deus, a espiritualidade, a personalidade e a autoexistência. Já nesta lição, nós vamos estudar mais 5 dos principais atributos de Deus. Então é uma continuidade da natureza de Deus na questão dos atributos. A aula passada nós falamos da vida,
espiritualidade, personalidade e autoexistência. E nesta aula nós vamos falar da eternidade de Deus, a imutabilidade, a onisciência, onipotência e onipresença, como você está vendo aí na tela, né? Esse é o modo da nossa aula, colocando tudo aqui bem claro para você ler e acompanhar, ok? Vamos lá então, meus caros alunos abençoados, né? Vamos falar agora sobre a eternidade de Deus, tá? Caderno e caneta na mão e vamos aprender nesse momento. Vamos aprender com o profeta. Vamos lá então. A eternidade de Deus. Isso é um ponto muito importante. Nós observamos que a Bíblia, nosso raciocínio é totalmente bibliocêntrico. E a Bíblia, ela apresenta, desde o seu começo até o final, ela fala de um Deus que ele existe por ele mesmo. Deus não depende de situações, de pessoas, não. Ele existe por ele mesmo. E isso nós falando numa esfera de eternidade. Ou seja, Deus não tem princípio e não tem fim de dias. Nós somos eternos. Esse negócio que o inferno é uma aniquilação, não tem prova bíblica disso, tá? Nós somos eternos futuramente. Nós tivemos um início. Deus, ele tem uma eternidade futura, mas aí ele é Deus, ele tem uma eternidade passada. Ok? Ele existe por si mesmo, ele não tem princípio e ele não tem fim de dias. Vamos para a Bíblia? Gênesis 21, 33. Gênesis 21, 33 diz: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Um outro texto também que fala da questão da eternidade de Deus está em Salmos, capítulo 9, verso 7. Salmos 9, 7 diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Então isso é a questão do que a Bíblia fala da eternidade de Deus, ok? E vamos falar a respeito do tempo desta questão da eternidade. A forma que a Bíblia usa para descrever a eternidade de Deus diz que a duração de Deus, ela corresponde a idades sem fim. Você pode ver isso em Salmos capítulo 90, verso 2 e 12. E você pode observar também em Efésios capítulo 3, verso 21. Nós devemos, na verdade, nos lembrar que ao falar assim, dessa maneira que eu descrevi, a Bíblia, ela está usando uma linguagem popular e não é uma linguagem filosófica. Então, quando a Bíblia diz que Deus corresponde à idade sem fim, não é uma questão filosófica, que é uma utopia, tá? É uma linguagem popular. Mas preste bem atenção, tá? Todo esforço que se faça para provar por métodos humanos a eternidade de Deus é simplesmente nulidade e especulações. Nós acreditamos pela fé, mas a Bíblia traz fatores dessa questão. Ao discutir muito, aí nós colocamos o fator fé, que não é utopia, não é também filosófico, é real. Então, a eternidade, no sentido estrito da palavra, se aplica que transcende a todas as limitações temporais. Não tem limitações, tá? E Deus, ele enche o tempo. Deus preenche o tempo. Ele está em cada partícula,
tá? E isso não é uma questão panteísta, tá? Preste bem atenção. Mas na questão da sua eternidade, o homem não é a mesma coisa, Deus não é a mesma coisa que o homem, tá? Diga-se passagem. O homem, ele existe de uma forma limitada por tempo. Já a eternidade de Deus, ela está em contraste com o tempo. A nossa existência, ela está dividida em períodos. Né? Eu tenho um período de 47 anos, que é para a gente compreender. Então, como que está dividido o período da existência do homem? Por dias, semanas, horas, meses, anos, ok? Agora, não é assim em relação à existência de Deus. Nossa vida está dividida em passado, presente e futuro. Agora, Deus, ele é eterno. Preste atenção, eternidade passada e eternidade futura. Então, você vai observar lá em Êxodo, capítulo 3, verso 13 e até o 14 também. Você vai observar também em João, capítulo 8, verso 58. O que você vai observar? A expressão eu sou. E nós vamos ver um pouco mais a respeito dessa questão do eu sou aqui, tá? Eu vou dividir para que você possa entender um pouco mais a eternidade em 3 dimensões, tá? A palavra eternidade na Bíblia, ela é usada em 3 sentidos diferentes. Tá? Mostrados aqui, eu vou te mostrar agora. Essas três dimensões. Primeiro, o sentido figurado. Tá? Você vai ouvir lá, você vai ver nas expressões o sentido figurado lá em Gênesis 49. Fica calmo que está sendo aqui na tela, dá para você anotar. Ó. Gênesis 49, verso 26. E também Salmo 76, verso 4. Tá? Então vai ter expressões assim, ó, montes eternos. Ok? Isso aqui é um sentido figurado. Um outro sentido figurado de eternidade está lá em Deuteronômio 33, 15. E também no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 6. O que você vai encontrar ali, ó? Outeiros eternos. Depois você pode conferir. Tá, pastor, esses montes eternos e outeiros eternos é o quê? É um sentido figurado da eternidade. Eles denotam o quê? Antiguidade. Denotam o quê? Apontam para quê? Para duração muito prolongada. Então esse é o primeiro sentido das dimensões da eternidade. Sentido figurado. Nos textos que eu citei, antiguidade. O segundo sentido aqui que nós temos das dimensões da eternidade é o sentido limitado. Falamos do primeiro sentido figurado, agora o sentido limitado. O sentido limitado, filhos, ele denota a existência de algo que teve um princípio. É limitado, mas não terá fim. Como, por exemplo, os anjos. Os anjos são criados, são criaturas, teve um princípio, mas não terá um fim. A alma do homem, quando nós falamos que o homem é eterno, é a questão, a tricotomia, a alma. Então isso é um sentido limitado. Agora o sentido literal das 3 dimensões da eternidade. O sentido literal, ele denota uma existência que não tem começo e não tem fim. Deus. Então, recapitulando, o sentido figurado é aquele que duração muito prolongada, né? O sentido limitado, o homem, no caso a alma do homem, os anjos, que teve um princípio e não tem fim. E o sentido literal que se cabe a Deus, que denota que não tem começo e não tem fim. Ok? Essa é a primeira parte que eu queria trazer para vocês aqui. Isso é muito bom, ok? Teologia do Avivamento.
Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Nós falamos da questão aqui da eternidade de Deus. Vamos para o segundo ponto. Agora nós vamos falar da imutabilidade de Deus. O que significa, pastor, isso é coisa de imutabilidade? Vou te ensinar. Anote aí. Então, na qualidade de um ser infinito, que é Deus infinito, tá? E ele é totalmente, absolutamente independente. Deus não depende de nada, não depende de ninguém. O que ele quer fazer, ele faz. E a questão também da eternidade, né? Deus não está sujeito a mudanças. Deus não muda. Eu já sei que de repente você já tem algum texto aí que fala que Deus mudou e eu vou falar sobre isso. Aí é uma questão de hermenêutica, de interpretação, né? Então, por exemplo, a erosão, ela faz o quê? Ela deforma a terra. A ferrugem, ela consome o ferro. O cupim destrói a madeira. E a traça consome o livro, né? Volta e meia eu tenho que limpar meus livros que tem traças, né? O que isso significa? Uso, ele desgasta. Por exemplo, o uso desgasta o ouro. O ouro também passa por esse processo. Mas Deus, que preste atenção, hoje nós temos muitos deuses por aí. Tudo é um Deus. O Deus da Bíblia, sobre quem o tempo e o espaço não exercem influência. Por quê? Porque Deus é eterno e ele é imutável. Ele não muda. Vamos para a Bíblia? Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo 3, 14 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Quer dizer, eu não mudo. Um outro texto também lá em Malaquias 3, 6. Malaquias 3, 6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, aqui é a imutabilidade de Deus, o Deus que não muda. A imutabilidade, filhos, ela é a perfeição pelo meio do qual Deus não está sujeito a qualquer mudança. Ele, como um ser, ele não muda. E também em suas perfeições, tá? Ele não muda porque ele é perfeito nos seus propósitos, nas suas promessas. Ele não muda, ele não mente. Observe comigo Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1,17 diz: Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, imutabilidade, tá? Só para que você entenda um pouco mais, vamos falar agora das dificuldades, as aparentes dificuldades que as pessoas colocam em relação à imutabilidade de Deus. Vamos lá aprender um pouco mais então? Teologia do Avivamento. Bora lá, galera. Então vamos analisar alguns textos aqui, tá? Você já está no nível de começar a analisar os textos da Bíblia, porque você vem fazendo a matéria comigo já há um tempo. Tá? Você que vem se dedicando, seu nível vai crescendo. Vamos fazer aqui uma exegese. Primeiro texto, eu vou dar 3 textos aqui e vou deixar os 3 aqui escritos. Primeiro, Números capítulo 23, verso 19. O segundo, Gênesis capítulo 6, verso 6. E o terceiro, nós vamos em Jonas capítulo 3, verso 10. Esses 3 na tela aí, ainda dentro da questão da imutabilidade de Deus. Mas esses textos aqui, aparentemente, eles têm uma dificuldade de interpretação. Vamos a eles? Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus se arrepende, conforme o texto? Não.
Mas olha em Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Pastor, o senhor leu agora em Números 23:19 que Deus não se arrepende. E Gênesis 6:6, Deus se arrependeu? Vamos piorar ainda? Uma interpretação errônea. O que é uma interpretação errônea? É texto sem contexto, que vira um pretexto. É a pessoa que pega o texto como eu estou fazendo aqui, e agora? O que tem a dizer? Mas vamos piorar essa interpretação rasa? Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Um texto, número 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Gênesis capítulo 6, verso 6, juntamente com Jonas 3:10, Deus se arrependeu. E aí, pastor? Vamos lá então. A palavra arrepender-se, aqui nesse passo que nós estamos dando, significa mudança de atitude. No caso, mudança de atitude de Deus, em decorrência do arrependimento do homem. Não entendi, pastor. Filhos, o homem, ele se arrepende no sentido do mal cometido, enquanto que Deus se arrepende no sentido de atitude de suspender uma ação. Consegue entender? O termo aplicado a Deus que nós estamos falando aqui é uma antropomorfose. O que é uma antropomorfose? Sentimentos humanos. Então, a antropomorfose aqui, no caso, é Deus se arrependendo, é um sentimento humano. Vou te esclarecer mais ainda. Deus, ele permanece o mesmo quanto ao seu caráter, ele não muda. Ele vai abominar infinitamente o pecado. Então, um exemplo, quando Nínive, lembra de Nínive? Eu falei de Jonas, né? Nínive mudou em sua atitude para com o pecado. Você lembra disso? Que Nínive mudou em relação ao pecado? Deus necessariamente modificou a sua atitude por causa do arrependimento de Nínive. Isso é um Deus amoroso. Então, seu caráter permaneceu o mesmo, mas seus tratos com os homens mudaram. À medida que os homens mudaram. Mudaram do que, pastor? De uma posição que era odiosa, inalterável. Está entendendo? Porque Deus é contra o pecado. Então, para uma posição que é agradável ao seu inalterável amor pela justiça. Então Deus não mudou a questão do caráter dele. É isso que o texto quer dizer. E sempre que nós lermos na Bíblia que Deus se arrependeu, isto é uma alusão que ele mudou de atitude para abençoar pecadores arrependidos ou castigar aqueles que se desviaram do seu conselho e orientação. É muito claro isso, tá? Então permanece de pé a declaração bíblica que nós lemos em Números 23:19. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Esta aula tá boa demais, hein? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, a gente tem que respirar um pouquinho, né? Bom, eternidade, imutabilidade agora, onisciência de Deus. O que significa isso, pastor? Sempre a primícia é o Deus da Bíblia. Como eu disse aí, existem vários deuses. Tudo é um Deus. Tudo o povo cria um Deus. Mas nós falamos do Deus da Bíblia.
E o Deus da Bíblia, ele é perfeito em ciência e em sabedoria. Isaías relatou isso lá em Isaías, capítulo, acho que é o 40, verso 28. É o Isaías 40, verso 28. O que ele disse nesse texto? Ele disse que o entendimento de Deus não se mede. Por quê? É ilimitado. O conhecimento humano, por exemplo, de Albert Einstein, que é elevado. Agora tem uma menina na China que tem um QI maior que Albert Einstein, né? Se mede, é QI. O de Deus não tem como medir. Vamos para a Bíblia? Salmos 147, verso 5. O que diz em Salmos 147, 5? Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. Aqui, o seu entendimento não se pode medir. Um outro texto bíblico, Romanos capítulo 11, verso 33, é isso? Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, profundidade de conhecimento, tá? E só para você entender melhor, a palavra onisciência, ela deriva de duas palavras latinas, tá? Onisciência. Omnis, que significa tudo, e scientia. Scientia, eu coloquei para vocês as duas palavras, tá? Tá aí, omnis, que significa tudo, e scientia, que significa conhecimento. Então, o que nós analisamos aqui é que a compreensão de Deus, ela é infinita e a sua inteligência, ela é perfeita, ok? Quem não puder aqui, quem não enxergar a demonstração de uma sabedoria divina, por exemplo, na ordem dos céus, tem que ter muita sabedoria para essa ordem que tem nos céus, a mudança das estações, o fluxo dos mares, a operação do vento e dos demais elementos, né? A estrutura e função do corpo, a estruturação do corpo humano é uma coisa inacreditável. A circulação do sangue por uma infinita variedade de vasos sanguíneos, gente. Isso é uma inteligência perfeita. Isso é uma compreensão infinita. Tá? Então, se você olhar isso, a questão também do instinto dos animais, que são irracionais, seu comportamento, sua disposição, crescimento das plantas. Quem não puder enxergar nessas e em muitas outras coisas o evidente efeito de uma sabedoria divina é estupidamente cego, é indigno do nome de um homem. Essa perfeição, ela aponta para uma inteligência perfeita e infinita. Deus. Por isso que nós dizemos que Deus, ele é onisciente. Vamos um pouco mais para a Bíblia? Vamos ver em Salmos 147, no verso 4, tá? Vou deixar aqui para você meditar. Medita também em Mateus 10, 29. O que vai dizer ali? Que Deus conhece tudo na natureza. Ele conhece cada estrela, ele conhece cada passarinho. E veja também o texto de Salmo 139, do verso 1 ao 4, e também Êxodo 3, 7. Está tudo anotado aí, ó. Tá vendo? Você vai ver que Deus conhece tudo no terreno do procedimento humano. Tudo ele conhece, porque ele é onisciente. Não há, filhos, uma cidade, uma vila, uma casa que os olhos do Senhor não estejam ali.
Não existe uma só emoção, impulsos ou pensamentos dos quais ele não tenha conhecimento. Deus sabe e Deus conhece todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Agora nós vamos falar de um outro atributo, tá? A onipotência de Deus. Nós vamos falar agora da sua onipotência. Em nome de Jesus. A palavra onipotência, ela deriva de dois termos latinos, que eu vou colocar aqui também. Oni, novamente, que é omnis, e potentia. Essas duas palavras que derivam do latim, juntas significam todo o poder. Então, a onipotência significa que Deus tem todo o poder. Não só ter todo o poder, porque Ele é o poder. Ok? Esse atributo, que é aplicado aqui no caso a Deus, mostra que seu poder é ilimitado. Ele tem poder de fazer qualquer coisa que Ele queira. Vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 18, verso 14. O que diz em Gênesis 18, 14? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Isso é uma pergunta. Observe também Jó 42, verso 2. Jó 42, 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A onipotência de Deus, Ele pode tudo. Por isso que nós dependemos unicamente de Deus para comer, para vestir, para trabalhar, para se relacionar, na questão das emoções, a questão da saúde, a questão afetiva, tudo dependemos de Deus. Tá? O que a onipotência de Deus não é? Nós estamos falando um pouco do que é. Agora, o que não é? A onipotência de Deus, ela não significa exercício de seu poder para fazer aquilo que é incoerente aos seus atributos e à natureza das coisas. Diferente, não sei se vai dar para mim colocar um pedacinho de uma imagem aqui, dos deuses gregos aprontando, olha aí, Zeus, aprontando, fazendo coisas incoerentes. Eles se dizem onipotentes, fazendo coisas incoerentes. Não é isso a questão de Deus, tá? Para Deus é impossível mentir, é impossível pecar, é impossível morrer. Tá entendendo? Fazer com que o errado mude em certo. Deus não faz isso. Então, pelo seu poder, Deus realiza só o que é digno de si. Deus não vai corromper a sua imagem por causa da sua onipotência. Tá? E de acordo com a Bíblia, a onipotência de Deus ela está aplicada em relação ao domínio da natureza. Vamos ver o que a Bíblia fala em relação do poder, da onipotência de Deus no domínio da natureza. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. O que diz em Gênesis 1, do verso 1 ao 3? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então é o domínio de Deus na natureza, a sua onipotência na natureza. Vamos ver também a onipotência de Deus no domínio da experiência humana. Então o domínio do ser humano era o poder de Deus. Em José, você vai ver lá em Gênesis 39, você vai ver o domínio de José. Ali era o poder de Deus. Nabucodonosor também foi o poder de Deus na vida de Nabucodonosor. Isso mesmo. Você vai poder ver em Daniel 4, do verso 19 ao 37.
Então o domínio também da experiência humana em relação ao poder de Deus na vida de Faraó. Faraó fazia aquilo que a mão poderosa do Senhor o conduzia. Examine aí em Êxodo 7, do verso 1 ao 5. Está entendendo? Então nós falamos da questão da onipotência de Deus no domínio da natureza, no domínio da experiência humana, e vamos falar também nos domínios das coisas celestiais. Deus, ele é poderoso. Examine Daniel 4, 35. Daniel 4, 35 diz: todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então, é a onipotência de Deus em relação ao domínio das coisas celestiais. E, para terminar, essa questão da onipotência de Deus, nós vamos falar agora em relação aos domínios dos espíritos malignos. Deus tem poder sobre eles. Jó capítulo 1, verso 12. O que diz em Jó 1,12? Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós observamos a onipotência de Deus aplicada no domínio da natureza, no domínio da experiência humana, no domínio das coisas celestiais e terminamos dizendo no domínio dos espíritos malignos. Por isso que dependemos e confiamos no Senhor. Nós falamos da onipotência de Deus. Agora nós vamos falar, e eu acho que aqui já é o término, da onipresença de Deus. Amém? Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Vamos falar do último atributo da onipresença de Deus. Inclusive a próxima aula vai ser muito bom, porque nós vamos falar dos atributos de Deus, tá? Então, dos atributos de Deus, vamos falar da veracidade, do conselho de Deus, a sabedoria de Deus e a soberania de Deus. Mas terminando aqui, esse último quesito, a onipresença de Deus, tá? O que isso significa, onipresença? Deus está em todos os lugares, e não é uma questão panteísta, tá? A existência pela forma da natureza, não. Deus está em todos os lugares. Ele age em todos os lugares, ele possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em qualquer lugar. Isto não significa, como eu disse, que Deus esteja presente e localizado numa forma limitada. Ele está ali no Japão, limita-se a estar ali. Não é. Isso é um pensamento antropológico, um pensamento humano. E isso é uma questão de corporalidade, de corpo. Mas Deus, ele é um ser espiritual. Vamos para a Bíblia? Salmos 139, versos 7 ao 12. Vamos ler Salmos 139, do verso 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama mais profunda, no abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho dos confins dos mares, ainda lá me haverei de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quer dizer, Deus presente em todos os lugares,
em todas as situações. Então, dá um exemplo aqui. Quando eu sigo pelo caminho, Ele está comigo. Quando estou na companhia de amigos, em meio a todo o meu esquecimento dele, Ele nunca se esquece de mim. Nas vigílias silenciosas da noite, quando me cerram as pálpebras e meu espírito recua até o inconsciente, o olho observador daquele que jamais dorme está sobre mim. Então, filhos, eu não posso fugir da sua presença. Para onde quer que eu esteja, Ele me guia, Ele me vigia, Ele cuida de mim. O mesmo ser que opera nos domínios mais remotos da natureza e da providência está ao meu lado. Por isso que eu me entrego a Ele a todo momento, porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege. Por isso que eu quero finalizar esta aula dizendo: dependa unicamente de Deus. Espero que você tenha gostado dessa sensacional aula, né? A lição 4, gente. E nesta lição 4 nós continuamos a falar da natureza de Deus. E a próxima aula nós vamos falar dos atributos de Deus. Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. É isso aí, galera. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Fui e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.